Sejam bem-vindos ao ICLEIcast, o podcast da principal organização global voltada para o desenvolvimento urbano sustentável. Meu nome é Felipe Juquemura e eu vou conduzir hoje a conversa. No ICLEI eu acompanho de perto a área de finanças verdes, que vem atuando nos últimos anos na busca do estabelecimento de um nexo qualificado entre os governos locais e as entidades financeiras, com a finalidade de aumentar o acesso ao financiamento por parte dos governos locais. A gente tem atuado em consonância com os objetivos das demais áreas técnicas especializadas e eu venho trabalhando na área de finanças nos eixos de inteligência, articulação e facilitação e formação instrumental, como esse instrumento de transversal atuação do ICLEI e dos governos locais na pauta climática. E é justamente sobre isso que eu vou conversar hoje um pouco com o André Almeida da Vila, que é o diretor de finanças inovadoras do Secretariado Global do ICLEI. Nosso papo hoje vai abordar os desafios, oportunidades, exemplos de sucesso e o papel dos governos, empresas e cidadãos na mobilização dos recursos financeiros para reduzir os impactos das mudanças climáticas. Aí já passo, André, para você também se apresentar um pouco, falar sobre sua trajetória para a gente começar o papo. Opa, valeu, Felipe. Muito prazer estar aqui com você nesse episódio do ICLEIcast. E, bom, como você já apresentou, eu me chamo André Almeida da Vila, trabalho na área de finanças inovadoras do Secretariado Global do ICLEI, que fica sediado em Bonn, na Alemanha. Trabalhamos buscando melhorar o acesso ao financiamento sustentável pela parte de governos locais e regionais. Então, é com esse foco aí, nosso trabalho, trabalhando próximo sempre aí também aos nossos parceiros e aos secretariados regionais do ICLEI. Eu acho que vale só uma breve contextualização sobre o que é financiamento climático, como essa pauta tem crescido nos últimos anos, né? Existem 3 conceitos que são muito próximos, que é o financiamento climático, o financiamento verde e o financiamento sustentável. No final das contas, eles estão voltados para a mobilização de recursos para essas diferentes pautas, né? Então, o climático, olhando tanto para projetos, para a questão de adaptação e mitigação, então acho que já foi bem trabalhado em sessões anteriores. A parte do verde abre um pouco o escopo para a questão de meio ambiente, biodiversidade e o sustentável, olhando para o que hoje a gente tem, né, de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, então, de uma forma mais integral. Essa pauta já é bem entendida, já tiveram vários acordos que comentam sobre a necessidade dessa mobilização de diferentes atores, o público, o privado, o filantrópico, a sociedade civil. Então, essa necessidade de impulsionar os recursos. Nesse sentido, André, eu já coloco para você como você entende a pauta do financiamento para enfrentar a crise climática que a gente vem passando nos últimos décadas. Quando a gente fala especificamente do financiamento climático, a gente, de modo geral, está falando aí dessa alocação de recursos financeiros para o desenvolvimento da ação climática, ação de combate às mudanças climáticas. Então, de modo mais amplo, a gente está falando de ações que visem seja a mitigação da mudança climática, ou seja, ações que visam reduzir aí a emissão de gases de efeito estufa, buscando essas reduções necessárias para atingir a neutralidade de carbono, conforme os objetivos aí do Acordo de Paris, mais recentemente, mas também a ação voltada para a adaptação aos efeitos da mudança climática, criando então uma resiliência aos riscos climáticos, ao impacto da mudança climática. A importância de falar disso é porque, evidentemente, para fazer face, né, para combater essa mudança climática, são necessários recursos muito volumosos para esse tipo de ações, seja em projetos de mitigação ou adaptação, principalmente no que se trata da construção de uma infraestrutura que seja, por um lado, resiliente a essas mudanças, permita aí, como a gente fala, bounce back, em caso de riscos e desastres climáticos, mas também uma infraestrutura que seja neutra do ponto de vista de emissão de gases de efeito estufa. Queria trazer alguns dados aqui, porque acho que é bom para dar esse contexto, que segundo o Climate Policy Initiative, que é uma organização bem relevante nessa área, estima-se que sejam necessários 6,2 trilhões de dólares de investimento climáticos anuais por ano até 2030 e que esse valor seja em média de 7,3 trilhões de dólares anuais de 2030 a 2050 para que nós atinjamos os objetivos aí de neutralidade de carbono conforme o Acordo de Paris de 2015. Existe uma grande lacuna nesse investimento hoje em dia, porque se investe globalmente apenas cerca de 1 trilhão de dólares anuais. Então, tenho aí 1 trilhão é menos de 20%, né? Nem 20% dos 6,2 trilhões que nós precisaríamos investir anualmente. Então, daí a necessidade da gente discutir o financiamento climático
e modos de alavancar esse financiamento climático com instrumentos financeiros inovadores que permitam desbloquear os investimentos climáticos, sobretudo quando se trata do chamado sul global, países em desenvolvimento onde já há menos recursos, menos investimentos. Existe essa grande lacuna, e quando a gente compara os valores necessários e compara também com as promessas anuais dos países, né, de recurso público, mesmo que os países, que o recurso público seja direcionado para o investimento climático, ainda assim existiria uma brecha muito grande. E por isso vários acordos, vários tratados têm chamado a participação de capital privado, têm colocado a importância, por exemplo, da gente olhar para o mercado financeiro como uma solução. E aí eu queria que você comentasse, que você também fizesse um olhar sobre como essa pauta tem evoluído, como esses novos instrumentos têm surgido como uma possibilidade que incentive a mobilização de recursos para a questão da adaptação e mudança climática. É claro, seja muito importante a gente olhar pelo lado do financiamento público, assim, sobretudo dos bancos multilaterais de desenvolvimento, né? Então, os bancos sejam eles regionais, ou o Banco Mundial, o Banco de Escopo Mundial, os recursos públicos em si dificilmente seriam suficientes para cobrir essa lacuna que existe em termos de investimento climático atualmente. Então, por isso, tem crescido muito essa discussão em torno de instrumentos inovadores, e é uma discussão que tem girado muito em torno da ideia de blended finance, né, que é uma abordagem, uma estratégia de financiamento climático que visa combinar recursos de diferentes fontes, como capital público, privado, até filantrópico em alguns casos, e que busca justamente reduzir os riscos dos projetos, dos investimentos, tornando eles mais atraentes e mais palatáveis, digamos, para investidores, tornando esses projetos, portanto, mais financiáveis. Então, de modo geral, o que é feito com esse blended finance é o uso de recursos públicos, através de crédito público, financiamento concessional, subvenções, etc., ou até garantias, para mitigar os riscos de um projeto, de modo a alavancar o financiamento privado que pode complementar esse financiamento público neste projeto. Tornar o projeto menos arriscado, mais atraente, e assim atrair, alavancar em financiamento privado. E, de modo geral, isso é aplicado para esses projetos que, se fossem projetos plenamente privados, não teriam capacidade, não teriam um modelo de negócio capaz de ser atraente ao investidor privado, digamos assim. São projetos com importantes benefícios climáticos, sociais, de sustentabilidade, que se tornam viáveis a partir do momento que você busca essa mistura de tipos diferentes de fontes de financiamento. Então, o que tem sido muito comum é o uso de PPPs, por exemplo, que é uma estrutura de projeto próxima aí à ideia de blended finance, parcerias público-privadas, né, que buscam distribuir os riscos de um projeto ali entre o setor privado e o setor público, de modo a garantir os benefícios públicos daquele projeto, mas tornar ele também rentável e assim atrair financiamento privado. E que são mecanismos, sobretudo essas PPPs, são usados aí mundo afora e que tem uma relevância muito importante quando a gente fala de Brasil, de países ditos em desenvolvimento, onde, de modo geral, os riscos do projeto são vistos como maiores, são projetos que têm mais dificuldade em atrair investidores privados, justamente por estarem em contexto de maior risco, e dificilmente esses projetos sairiam do papel sem esse tipo de garantia, sem esse tipo de apoio de financiamento público. Essa questão do papel do público nessa mitigação de risco, né? Porque afinal de contas, quando a gente fala de alavancagem de recurso, é basicamente isso, papel público, né? Então, mitigar o risco do capital privado que consiga incentivar esses projetos. Eu acho que é importante também discutir um pouco o papel dos governos locais, porque a gente, como ICLEI, por natureza, trabalha com municípios, estados, departamentos, e existe sempre a questão de recursos escassos. Então, eles mal têm dinheiro para conseguir fazer as obras básicas, manter funcionando a estrutura, eles sempre colocam a demanda para a gente, tá, mas o que a gente pode fazer? Quais são as ações que podem incentivar esse financiamento? E eu acho que é interessante pensar que esse papel não necessariamente o aporte de recursos, mas outras, então, disponibilização de pessoal, estruturação de pipeline de projetos, ou mesmo trabalhar os mecanismos regulatórios que se tem internamente para facilitar esses fluxos de financiamento. Aí eu não sei, André, se você quer comentar um pouco isso, de como os governos podem promover, facilitar esse financiamento climático, ou se dentro da experiência que você tem algum exemplo de uma cidade, de um governo local que tem uma experiência bem sucedida nesse sentido. E eu acho que vale a pena aqui, só para também dar um pouco mais de contexto, ver as cidades assim como duas faces de uma mesma moeda, que ao mesmo tempo elas são onde os problemas relacionados às mudanças climáticas estão concentrados, porque elas são
responsáveis pela maior parte das emissões de gases de efeito estufa globalmente. Acho que, se não me engano, é 70% das emissões de gases saem das cidades. E é onde também as pessoas estão sob maior risco de sofrerem os efeitos, os impactos negativos da emergência climática. Mas, por outro lado, são nas cidades também onde existe a maior oportunidade de solucionar esse problema, né? Nas cidades onde é justamente nas cidades onde deve estar focada aí os esforços de transição climática e de investimento nessa infraestrutura. Segundo um relatório produzido pelo próprio ICLEI, já faz alguns anos, 75% da infraestrutura que existirá nas cidades em 2050 ainda não foi construída. Então, existe uma grande oportunidade aí dessa infraestrutura ser construída de acordo com parâmetros mais sustentáveis e mais de neutralidade de carbono e também resiliência. Então, é uma janela de oportunidades que existe e que deve ser aproveitada, mas que, novamente, tal qual o financiamento climático de modo geral, existe uma grande lacuna aí dos investimentos climáticos que deveriam ser destinados às cidades, né? Então, também na casa aí de alguns trilhões de dólares que não são destinados. Então, de novo, trazendo a importância de ver instrumentos inovadores de financiamento climático, como eles são ainda mais relevantes no caso dos governos locais e das cidades. É claro, os governos locais têm o papel deles mesmos conduzirem esses investimentos, também investimentos públicos, mas é importante que eles também busquem usar esse tipo de instrumento inovador, seja blended finance, seja climate bonds, né, os títulos de longo prazo aí com caráter climático, sejam instrumentos de transferência de risco, diversos instrumentos financeiros que estão disponíveis para as cidades, que elas podem usar justamente para garantir que a infraestrutura que está sendo construída, para garantir que o desenvolvimento seja mais resiliente e que também atenda às necessidades de neutralidade de carbono. E além disso, acho que vale a pena só acrescentar que governos locais também precisam criar condições institucionais, políticas que sejam favoráveis para que os outros atores também invistam, né, nessa infraestrutura sustentável. Então, quando a gente fala de essas condições favoráveis, a gente está falando, claro, de um arcabouço legal favorável, mas também que os próprios governos tenham estratégias políticas de longo prazo, que existam regulamentação para estimular um financiamento sustentável, que existam regulações que permitam o uso desses instrumentos inovadores que a gente está falando, e também que exista um arranjo de governança, de coordenação horizontal, né, dentro da estrutura do município, mas também vertical, entre governos locais, estaduais, federais, para alavancar esse tipo de investimento e priorizar os investimentos sustentáveis. Um outro lado desse trabalho é justamente olhar quais são os obstáculos, as barreiras que estão tendo para a mobilização de recursos. Eu acho que você explorou um pouco dessas opções aqui no ICLEI América do Sul. A gente tem tratado muito também com a questão das capacidades estatais para a estruturação de projeto. Existe um grande debate que é isso, quando chega a opção de estar se financiando, não existe um portfólio, não existe uma pipeline que consiga acessar esses recursos. Existe a própria questão climática, né? Porque muito ainda do pensamento, muito está ainda atrelado à questão de infraestrutura cinza. Então, a integração da pauta climática desde o começo na estruturação dos projetos, enfim, tem várias questões que o ICLEI tem trabalhado em seus diversos produtos, seja a aceleração de projetos, seja pensar os planos de ação climática e, atrelado a elas, derivar, né, alguns projetos que respondam às ações prioritárias. E aí, pensando nesses eixos de atuação, como a gente tem atuado ICLEI América do Sul e Secretariado Global, queria que você olhasse também um pouco para os produtos do ICLEI que a gente tem em conjunto. Então, se quiser comentar um pouquinho do TAP e também como você vê essas diferentes ofertas, esses diferentes serviços que a gente oferece para potencializar a mobilização de recursos financeiros e também contribuir, né, com essa expansão do financiamento nos próximos anos. Nós buscamos apoiar os governos, né, com alguns desses problemas que eu mencionei antes. Muitos dos nossos projetos envolvem aí a capacitação dos governos, tentar criar capacidades técnicas para entender, né, o que é uma boa ideia de projeto, como estruturar um projeto, onde conseguir os estudos necessários, quais são os estudos necessários e tal. E sem dúvida que acho que é importante aqui mencionar o TAP, né, o Transformative Actions Program, o Programa de Ações Transformativas, que é de fato assim, uma das iniciativas que nós temos no nosso portfólio global de finanças verdes ou finanças inovadoras do ICLEI, que eu considero extremamente relevante justamente porque o TAP ele atua em algumas frentes. Em primeiro lugar, ele é um pipeline de projetos, né? Então nós temos uma série de projetos nesse nosso portfólio aí,
aproximadamente 80 agora, que nós estamos em constante contato com esses projetos e buscando ajudá-los a estruturar um conceito de projeto que seja sólido e uma narrativa de projeto que não só sejam sólidos, mas também sejam atraentes para investidores. Então, tentar fazer com que esse projeto possa alcançar investidores e possa ser eventualmente financiado por eles. Mas, além disso, a gente, justamente nesse papel de apoio aos projetos, a gente também atua um pouco no que a gente chama de Project Preparation Facility, né? Um mecanismo de preparação de projetos, porque a gente dá uma assistência técnica para esses projetos para que eles desenvolvam esses conceitos de acordo com o que os financiadores estão buscando, né? Então, nós buscamos também entender que os financiadores, a gente tem esse contato, né? Nós temos o TAP, ele é conduzido ali em parceria com diversas organizações e nós tentamos trazer o que essas organizações, o que esses financiadores estão buscando e a gente tenta trazer isso para os municípios, ajuda a moldar o projeto de acordo com esses requisitos e depois nós buscamos dar visibilidade para esse projeto e conectar esse projeto justamente aos financiadores para que eles consigam eventualmente ser implementados. E eu acho que sim, perguntando já sobre os próximos passos, sim, como isso pode levar a uma expansão do financiamento climático nos próximos anos, eu vejo que há um volume crescente de recursos direcionados ao financiamento de projetos sustentáveis. Existe um pouco esse discurso de que há muitos recursos, mas não há projetos suficientes, projetos bem estruturados suficientes. Mas aí que eu vejo a importância do TAP e de outras iniciativas de apoio a projetos, de preparação de projetos que têm crescido muito nos últimos anos, de justamente chegar junto aos governos locais e dar esse apoio técnico para que eles consigam eventualmente acessar esse financiamento. Então, ajudá-los a preparar projetos que sejam projetos com um caráter climático, claro, que tem um modelo de financiamento e modelo de negócios, claro, mas também tem esse impacto, essa preocupação social, preocupação com a questão do gênero, com a questão das comunidades vulneráveis, que é uma preocupação que os financiadores trazem e que nós também buscamos ali imbuir um pouco nesses projetos para que eles também se tornem mais financiáveis ao longo prazo. Acho que é isso, André. Então, obrigado, André, por ter participado do nosso Claycast. Obrigado, Felipe. Foi um grande prazer aí participar dessa discussão tão importante, tão rica. Queria agradecer também a todos os ouvintes que acompanharam o episódio, que escutaram um pouco a gente discutir a importância do financiamento climático, dessa questão de se pensar o desenvolvimento urbano de uma forma integrada em seus diferentes aspectos e buscar efetivamente, né, a implementação desses projetos. Convido a todos também a deixar o feedback sobre esse podcast, sugestões para episódios futuros. A gente publica episódios de 15 em 15 dias. E você que está chegando agora, gostou do nosso podcast? Então, deixa seu like, segue nosso canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações na plataforma que está ouvindo e compartilhar com quem você conhece que não pode deixar de ouvir esse papo. E também seguir o ICLAN em todas as suas redes sociais para não perder nenhuma novidade sobre esses outros assuntos. Até o próximo episódio e abraços.